Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz Flávio aqui mais uma vez. Nessa videoaula de hoje vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa. E então, hoje o nosso assunto vai ser concordância nominal. Esse conteúdo ele está disponível para vocês através daquele material que foi disponibilizado. Vocês podem ir lá e fazer uma pesquisa que vai estar esse assunto todo disponível, ou então vocês podem trabalhar através desse resumo, como de costume. Faz tempo que eu já venho preparando esses resuminhos e disponibilizando para vocês. E esse assunto é bem interessante e ele é cheio de algumas regrinhas, então por isso é bom que possamos, além das explicações desse vídeo, além das explicações do professor de sala de aula, que vocês possam também reforçar ainda mais esse conteúdo, fazendo pesquisas em algumas fontes de pesquisas como internet, livros e tudo mais. Vamos então dar início ao nosso assunto. Concordância nominal. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras ou nomes. É o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros, fazendo com que haja uma concordância, que a frase ela tenha e ganhe sentido. Um exemplo aqui para vocês. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Olha só, estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Nesse caso, numeral, pronome e adjetivo concordam com o substantivo obras. Estas e não estes. Obras. Pronome que está no plural, já que a oração refere-se que são 3 e não apenas uma obra maravilhosa. Vamos já então outro exemplo. É porque maravilhosas e não maravilhoso. Porque o substantivo está no plural e é feminino. Ou seja, tudo muito bem combinado. Vamos lá repetir. E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural e é feminino, ou seja, muito bem combinado. Para que haja uma concordância na frase, usa-se maravilhosas ao invés de maravilhoso. E a concordância nominal, ela possui então algumas regras. São muitas regrinhas e nós vamos trabalhar elas em alguns momentos. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. O exemplo: que pintura bonita. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Exemplo: que bonita pintura e poema. Mas se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Um exemplo: debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. E quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos, deve concordar com aquele que está mais próximo com todos os outros, com todos eles. Exemplo: que pintura e poema bonito. Que poema e pintura bonita. Que pintura e poema bonitos. Que poema e pintura bonitos. Substantivos substantivo e mais do que um adjetivo. Quando na oração existe um substantivo e mais de um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado
por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita da seguinte forma, colocando o artigo antes do último adjetivo. Um exemplo: adoro a comida italiana e a chinesa. Adoro a comida italiana e a chinesa. Foi colocado o artigo antes do último adjetivo. E pode ser também colocando o substantivo e o artigo que antecede no plural. Um exemplo: adoro as comidas italiana e chinesa. Adoro as comidas italiana e chinesas. Veja bem, nesse primeiro exemplo, colocamos o artigo antes do último adjetivo. Adoro a comida italiana e a chinesa. No segundo exemplo, colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Exemplo: adoro as comidas italiana e chinesa. Bem, pessoal, espero que vocês possam ter entendido esse assunto. Peço então que vocês reforcem esse conteúdo com os professores de sala de aula. Caso tenham alguma dúvida, procurem-nos e reforcem esse conteúdo, que é muito importante e que ele é bastante interessante. O professor Luiz Flávio vai ficando por aqui, mas nos encontramos em breve em uma próxima aula. Bons estudos!